Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Safety Clean Portugal. O meu nome é Nancy Martins, eu sou a responsável pelo Departamento de Ambiente da Safety Clean e hoje, juntamente com o meu colega Filipe Pires, vimos aqui falar-vos acerca da eficiência energética empresarial, como poupar energia. Isto é um webinar, portanto, terá a duração no máximo total de 30 minutos, sendo que os primeiros 15 a 20 minutos serão para a exposição do tema e reservaremos os últimos 10 minutos para a colocação de algumas questões. Para esse efeito, eu peço-vos que utilizem o chat desta chamada para a colocação dessas questões, que no final nós iremos responder. Espero que vá de encontro às vossas expectativas. Desejo-vos um bom webinar. Passo então a palavra ao meu colega Filipe. Muito bom dia, sejam bem-vindos então a este webinar sobre eficiência energética empresarial, como poupar energia. Neste webinar iremos abordar alguma legislação que tem a ver com principalmente legislação nacional, alguns conceitos importantes nesta matéria, falarmos de forma inequívoca na questão da energia, gestão de energia nas empresas, auditorias energéticas, plano de racionalização de consumo de energia, implementação de medidas eficientes. No que diz respeito à legislação, o Decreto-Lei 68A/2015 é muito abrangente e abrangente, neste caso, de forma bem vinculada, no que diz respeito a empresas que não sejam PME e que cumpram com o requisito da produção de mais de 250 TEPs, ou seja, toneladas equivalentes de petróleo em termos de energia. Tal não invalida que empresas que não sejam, ou melhor, que sejam PMEs, não possam recorrer a uma auditoria energética e a um plano de racionalização para melhorarem os seus desempenhos em termos energéticos. De tal forma, é importante a questão da energia que fará sentido falarmos aqui no conceito do que é energia. A energia é uma grandeza física que se define tradicionalmente como a capacidade de produzir um trabalho, realizar uma ação ou movimento. É o trabalho e a transferência de energia de uma forma para a outra. Neste conceito, e também relevante no que diz respeito a este webinar, fará sentido falar na eficiência energética. A eficiência energética significa fazer mais, ou pelo menos a mesma coisa, com menos, mantendo conforto e qualidade. Quando se discute a questão de energia, a eficiência energética significa gerar a mesma quantidade de energia com menos recursos naturais ou obter o mesmo serviço com menos energia. Intrinsecamente ligados ao conceito da eficiência energética estarão definições e temas muito atuais como sejam a economia circular, a pegada ecológica e a neutralidade carbónica. Como tal, fará sentido também definir o conceito da economia circular. É um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. No que diz respeito à pegada ecológica, consiste num indicador de sustentabilidade ambiental. A sua principal finalidade é comparar a biocapacidade do planeta com a necessidade de recursos naturais por parte da sociedade. No âmbito da neutralidade carbónica, significa que as emissões que uma entidade, seja ela empresa, organização, indivíduo, produto ou serviço, produz, foram equilibradas financiando a mesma quantidade de economia em outra parte do mundo. E desta forma fará sentido falar-nos sobre a gestão de energia numa empresa. Essa gestão da energia passa principalmente por se perceber o que é, não é? E trata-se de uma estratégia para ajustar e otimizar o consumo de energia, utilizando sistemas e procedimentos adequados, de forma a reduzir as necessidades de energia por unidade de produção. Os objetivos passarão, entre outros, por atingir e manter uma ótima utilização da energia em toda a organização, minimizar o custo e desperdício energético sem afetar a produção e a qualidade e, naturalmente, minimizar o impacto no meio ambiente. A gestão da energia é um dos motores de sucesso, uma vez que permite aumentar as suas vantagens competitivas. Naturalmente, ao reduzirmos a questão da dependência energética, estaremos certamente a melhorar os nossos processos e os nossos empenhos. Nunca esquecer que a energia constitui
um custo interno das empresas, que muitas vezes é muito significativo, pode mesmo chegar aos 50% no que diz respeito à fatura a pagar, digamos assim, no desempenho de uma empresa. Será necessário adotar um conjunto de medidas e planos para cada caso específico, ou seja, cada tipologia de empresa, que passarão por elas seguintes vertentes: o controle do consumo de energia, a redução dos custos com essa mesma energia, melhorar as condições de trabalho e de produção, satisfazer todas as orientações e obrigações legais do país em que estaremos, neste caso em Portugal, e reduzir as emissões de dióxido de carbono. E de que forma é que poderei fazer esta gestão da energia no meu contexto empresarial? Conhecendo os meus consumos, porque só assim saberei que medidas poderei implementar na minha empresa. Cada empresa terá um plano específico adaptado às suas necessidades. A gestão da energia é um processo contínuo, cíclico e que tem que ter objetivos bem traçados. Em muitas situações, poderá ser vantajoso para a empresa adotar passar por uma auditoria energética realizada por um técnico especializado nesta matéria para nos ajudar, digamos assim, a definir quais são os aspectos que precisam de melhoria e estabelecer um plano com metas bem definidas para melhorar os nossos desempenhos. Esta auditoria energética é tão importante que se torna uma ferramenta imprescindível na implementação, por exemplo, da norma de Sistema de Gestão de Energia, que é a ISO 50001. E, naturalmente, vai permitir o quê? Aumentar a eficiência energética da empresa e reduzir o peso dessa mesma fatura energética nos custos globais da minha empresa. De forma muito sucinta, uma auditoria energética passará por estes passos que aqui estão descritos: a recolha de dados e planeamento da intervenção, os levantamentos e medições de campo, o tratamento e análise da informação recolhida e depois a elaboração do relatório dessa auditoria. Desse relatório seguirá ou sairá um plano de racionalização de consumo de energia, que não é mais do que um manual de medidas que apresenta uma série de recomendações próprias e específicas para essa mesma empresa. A partir deste relatório, são estabelecidas metas que vão depender dos indicadores energéticos que foram ali definidos. E que medidas poderão ser essas? As medidas podem ser variadas, mas passam por tudo que tem a ver com a alteração da iluminação da empresa, tudo que tem a ver com a obtenção da energia que poderá sustentar várias fases dos processos da nossa empresa, principalmente neste caso, e que está aqui explícito, a energia solar, que é uma energia renovável, e aspectos que terão a ver com a climatização, entre outros que não estarão aqui naturalmente referidos. No que diz respeito à energia solar, existem inúmeras vantagens na sua utilização, desde a redução na fatura, autonomia, estamos a produzir a nossa energia, recuperação do investimento a médio prazo, ou seja, existe aqui a possibilidade de recuperarmos de forma relativamente rápida os investimentos efetuados para a instalação de determinado tipo de equipamentos. Estamos, sem dúvida, a recorrer a uma energia renovável que minimiza certamente a produção e as emissões de dióxido de carbono e também contribui para diminuir a nossa pegada ecológica enquanto empresa. Incidirmos sobre a questão da energia elétrica também é importante. Será fundamental que a empresa saiba que necessidades tem em termos de energia elétrica e, mediante os fornecedores existentes, estabelecer o melhor contrato possível para que os custos sejam os mais adequados às suas necessidades.
Aqui, no que diz respeito aos equipamentos, será importante terem noção de que os equipamentos ligados e em contínua posição, digamos assim, de stand-by, são equipamentos que continuam a apresentar consumos. Nós teremos que ter em conta que os equipamentos adquiridos têm que cumprir com uma série de requisitos para que o seu consumo seja o mínimo possível numa instalação. No que diz respeito à iluminação, naturalmente, preferir sempre a utilização de lâmpadas tipo LED, pois são mais eficientes e têm maior durabilidade, respeitando sempre a alteração para equipamentos que sejam também eles mais amigos do ambiente. No que diz respeito, por exemplo, à constituição das lâmpadas, elas não possuem metais pesados como outros sistemas de iluminação que são mais comuns. No que diz respeito ao consumo de energia, eles apresentam um consumo muito inferior àquele que eram as lâmpadas incandescentes e também não emitem calor, ou seja, é uma fonte de consumo muito mais amiga do ambiente no que diz respeito à utilização para a empresa. Na climatização, aqui é importante referir que é uma das fontes, digamos assim, de maior consumo de energia numa empresa, porque requer a necessidade de se aumentar a qualidade, digamos assim, dos espaços e do conforto para as pessoas que ali laboram. Naturalmente, será importante ter em conta a aquisição de equipamentos que sejam cada vez mais eficientes, que procurem poupanças energéticas relevantes, mas também é fundamental aqui a questão do isolamento das instalações, pois não adianta de todo nós adquirirmos equipamentos que sejam eficientes se tivermos perdas constantes de energia nas nossas instalações. Outra situação que é a gestão dos dispositivos e dos mecanismos para acumulação do ar, digamos assim. A utilização do ar comprimido representa um peso significativo nos processos de produção de qualquer empresa. E aqui existem várias medidas que podem ser utilizadas ou tomadas para melhorar a eficiência desses equipamentos. Manutenções periódicas, evitar redes de distribuição muito longas e regularmente verificar o correto funcionamento desses equipamentos permitem, de certa forma, minimizar as perdas e as fugas existentes, que são muito comuns na maior parte das empresas e que representam também elas gastos adicionais e que não correspondem às reais necessidades energéticas nessa medida da questão do ar comprimido. Aqui, outras situações, não é? No contexto oficinal, os elevadores das viaturas têm que ser verificados com frequência. Para quê? Para melhorar os seus desempenhos e para que os mesmos não entrem em esforço e aumentando assim de forma também desnecessária os seus consumos de energia. Aqui referir mais uma vez que nos escritórios, tudo o que tiver a ver com monitores mais eficientes em termos de consumos, de criar rotinas dentro da própria empresa para que sempre que os monitores ou os equipamentos elétricos não sejam necessários, sejam desligados, porque o stand-by também representa consumo, principalmente em períodos como sejam ao final do dia de trabalho e aos fins de semana em que não há necessidade desses equipamentos ficarem, digamos assim, ligados. Benefícios. Os benefícios são vários no âmbito da implementação das medidas. Representam diminuição dos custos, naturalmente, diminuição de consumos, uma redução, mais uma vez, do impacto ambiental da empresa. Existe também aqui uma série de medidas, de programas, de apoios que favorecem a aquisição de equipamentos que são mais eficientes, com energias, digamos assim, mais verdes, que vão de encontro aos temas que falámos no início, e também uma questão de valorização da imagem da empresa perante o mercado e os seus clientes. São cada vez mais também fatores preponderantes
para, digamos assim, alargar até o leque de oportunidades para as empresas no âmbito da energia. Não será por demais salientar que a questão do isolamento das empresas é preponderante, porque um bom isolamento ajuda a minimizar as perdas e também, por consequência, poderá representar uma redução dos consumos entre 10% a 40% numa empresa se forem cumpridas determinadas medidas para minimizar essas perdas. Reforçar aqui que muitas vezes algumas medidas não necessitam de grandes investimentos ou até de nenhum investimento. Basta, muitas vezes, criar novas rotinas, alterar alguns hábitos dos próprios colaboradores e sermos preventivos no nosso dia a dia. Ou seja, conhecemos bem os nossos equipamentos, conhecemos bem as nossas instalações, para que possamos ter uma manutenção preventiva e corretiva, assídua e regular, de forma a minimizarmos as possíveis perdas e melhorarmos, sem dúvida, o nosso desempenho no que diz respeito à questão energética. Neste momento, então, iremos passar a um breve período de perguntas e respostas. Irei passar aqui a voz à Nancy.